NAT, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para lecionar acerca das revistas da Escola Bíblica Dominical. Lições esta que nesse trimestre estamos estudando acerca do assunto o verdadeiro pentecostalismo, atualidades da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lições essas que foram comentadas pelo pastor Ezequias Soares. E nesta manhã estaremos estudando a lição número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Nosso textuário nos diz: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e, por isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Bom, meus amados irmãos, como eu gosto sempre de fazer um paralelo entre o nosso texto áureo e a verdade prática, aqui nós estamos vendo uma grande verdade, uma verdade que, como mesmo está dito, verdade prática, do lado de um texto áureo. Então, quando ele aqui no texto áureo nos diz que bem-aventurados são os que ouvem e os que guardam, porque, infelizmente, tanto no passado como na atualidade, tem muitas pessoas que só querem ouvir. Outros não querem ouvir, outros já ouvem, mas outros pegam e guardam no seu coração. E guardar não é no sentido de esquecer, de deixar perdido ou esquecido, mas na verdade no sentido de praticar, de fazer boas práticas diante da palavra de Deus. E a nossa verdade prática, ela nos garante que a Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso nos garante a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que ela é infalível nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela mesmo nos diz que passará um tio, ou passará não será perdido diante da palavra de Deus, que não seja cumprido, porque Deus é verdadeiro, Deus é Deus e é fiel para cumprir todas as coisas. A leitura bíblica encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. O objetivo geral está demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso diante da palavra de Deus e com a palavra de Deus nós vamos ver isso ao longo dessa lição, comprometidos com a palavra de Deus. Introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos orientação do Espírito Santo para nos ajudar à interpretação das Escrituras. Vamos estudar a revelação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Introdutoriamente aqui o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, ele está aqui nos mostrando sobre que nós somos apegados, somos chegados à palavra de Deus, mais e mais, buscando sempre orientação do Espírito Santo de Deus que nos ajuda. A Bíblia Sagrada, na verdade, ainda acrescentamos que ela é o único livro que existe, que já existiu até hoje no mundo, que vai existir, que nós lemos ela do lado, o Espírito Santo de Deus está aqui do nosso lado, o autor do nosso lado. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós temos bastante dificuldade de interpretar, de aceitar as coisas que estão escritas nela. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos ajuda. Ele está aqui do nosso lado, nos ajudando a interpretar a Bíblia. Ele nos ajuda com os textos sagrados para que possamos sempre compreender mais as verdades bíblicas. Tópico 1. A autoridade da Bíblia. Ponto 1. Sola Scriptura. Cada um dos 5 sola representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero. O brado de sola Scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição.
As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o Livro de Mórmon e outras fontes como autoridade espiritual. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de outros segmentos religiosos, sobre a questão da autoridade bíblica, nós nos apegamos às palavras que foram ditas pelos reformadores. Então lá vemos 5 solas, sola somente. Então o sola que ele está comentando aqui, o pastor Ezequiel só está comentando, é o sola script, somente é a escritura. Tinha outro sola, somente a fé. E aqui ele está falando especificamente do sola, somente a escritura. Os reformadores se apegaram e vê que a única autoridade evidente e clara que nós podemos e devemos seguir é a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática nossa que nós temos. Os católicos, eles têm a Bíblia e têm a tradução, os católicos romanos. As Testemunhas de Jeová têm a tradição e tem a revista A Sentinela e tem também a tradução do Novo Mundo. Os Mormons têm a Bíblia e têm os livros de Mórmon como outras fontes de autoridade bíblica. Nós não, nós evangélicos, nós pentecostais, temos somente a Bíblia como única regra de fé e prática nossa. Ponto segundo, nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções, ensina a crença do cânon aberto. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo. A nossa fonte de autoridade é a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Pois bem, quando o comentarista está nos falando sobre a questão de nós pentecostais, sobre que tem algumas pessoas até hoje que fazem um juízo errado de nós, os pentecostais, que a nossa crença é baseada em práticas de emoção e acreditamos em cânon aberto. Não, nós não acreditamos em cânon aberto. A questão do cânon nosso é que nós acreditamos que o cânon ele se encerrou lá, né, antigamente, como foi dito pelos apóstolos. Nós cremos que a Bíblia ela começa em Gênesis. Onde é que começa o Gênesis? Gênesis é início, princípio, criação, formação, e termina no Apocalipse. Como que termina o Apocalipse? O Apocalipse não termina. O Apocalipse é questão de permanência total, ou como nós falamos de eternidade, com ou sem Deus. É dessa forma que nós cremos na Bíblia, começando no Gênesis e terminando no Apocalipse. E tudo isso, esse cânon sagrado, foi fechado lá na época ainda apostólica. A nossa fonte de autoridade única que nós temos é a Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática que nós temos. Ponto terceiro, nós não somos deístas. Deísmo afirma a existência de Deus, mas ele está longe de nós e não se envolve com assuntos humanos. Nós somos teístas, isso é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Então, nós, como evangélicos em Cristo Jesus, não somos deístas. Deísmo afirma que é a existência de Deus, mas que ele está distante de cada um de nós. Nós somos teístas. O que são teístas? Teístas são aquelas pessoas igual a nós que acreditamos que Deus existe e que Ele está bem perto de mim. Ele veio para fazer morada no meu coração e se envolve com minha vida em si, me ajudando, me educando, me fazendo crescer, me fazendo ser um crente a cada dia mais fiel e convicto, direcionado a Ele. E é este Deus que nós cremos. Então, na questão de que nós somos teístas, Deus não está longe, Deus está perto, está interessado. O fechamento do cânon não significa que Deus nos abandonou, não abandonou suas criaturas.
Ele está conosco. Nós cremos que a cada dia mais, tem a revelação dentro da palavra de Deus de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Entretanto, todas essas formas outras de revelação que Deus tem para cada um de nós não se reveste de autoridade canônica. A única regra de fé e prática imutável, infalível para cada um de nós é a Bíblia Sagrada. Ponto segundo, zelo pela doutrina. Ponto 1, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo representa vários níveis de significado, de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão do ensino ou instrução, é a tradução da palavra doutrina em si, tem um significado original, pegando pelo original dela, como ensino ou instrução. Existem vários outros significados ao longo de toda a Bíblia, de acordo com, mas nós temos que saber de qual tipo de doutrina ou o que a palavra doutrina em si está significando naquele contexto em si. Uma das principais regras da hermenêutica bíblica, que talvez seja a mais importante, ela nos diz que o texto por si só, ele se interpreta. Então você tem que estar com base no que o versículo, que a palavra de Deus está falando em si. Entendeu? Então depende muito do que o contexto, depende do contexto para você saber o que a palavra doutrina em si está significando. Se é a palavra de Deus propriamente dita ou se é algo qualquer. Então, o significado é de acordo com o seu contexto. Então, por exemplo, aqui o comentarista nos citou aqui, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então, quando ele fala aqui, significa que os discípulos permaneceram segundo os ensinos dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa instrução, ensino bíblico. Então, doutrina, ensino bíblico, nesse versículo que o comentarista aqui nos falou. Ponto segundo, o conteúdo da fé. Trata-se de um ensino sobre os dados da revelação. A fonte de acordo doutrinário é a própria palavra, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto. Trazem essas coisas à memória. Paulo está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documento, mas com o mesmo propósito, interpretar as escrituras. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaborados. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão do conteúdo da fé, ele está nos falando aqui, ele cita, o comentarista, ele cita aqui um versículo e diz: traze essas coisas à memória. E é interessante quando a Bíblia Sagrada nos fala que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, é que você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que aprender para poder se lembrar. Você não se lembra daquilo qual você nunca estudou. Então o Espírito Santo nos fala lembrar das coisas que a Bíblia Sagrada nos fala, de nós trazermos a memória, de nós insistirmos em ler, persistir nas Escrituras. A sã doutrina para você poder contrapor aos falatórios profanos, aos credos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos. O que é credo? O que é confissão de fé? São documentos que nos auxiliam, têm um propósito a nos auxiliar a entender melhor as Escrituras. Porém, os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaborados. Porém, nenhum deles, como nós vamos ver no próximo slide, tem autoridade igual à Bíblia. A autoridade única de regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Porém, esses dois documentos nos ajudam a trazer à memória, a guardar as sãs escrituras para nós entendermos melhor. Tanto o credo como o nosso, que nós citamos muito nessa revista da Escola Dominical, sobre o credo das Assembleias de Deus. Cada uma igreja costuma ter o seu credo, certo? O
os pentecostais em si têm um credo, e aí por diante. São tudo mais bem feitas as confissões de fé, porém nada disso tem autoridade, é revestido de autoridade igual à Bíblia Sagrada. Ponto terceiro, a nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras. A nossa declaração de fé ocupa importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção para as falsas doutrinas. A palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credo e confissões da fé. Quando ele está nos falando aqui acerca da nossa confissão de fé na Bíblia, não é de autoridade particular. Então, o que nós confessamos não é uma coisa que é espetacular, simplesmente algo particular nosso, pois a Bíblia Sagrada em si, por si só, ela se interpreta, nós damos para entender ela pela interpretação dela. Então não é de um pensamento particular, eu tenho a minha interpretação, você tem a sua interpretação, não. A Bíblia Sagrada por si própria, ela se interpreta. A palavra final vem sempre da Bíblia. Eu acho, axiologia, que é tal coisa. Fulano de tal acha diferente, não, mas a Bíblia Sagrada é a palavra final. A doutrina oficial da igreja é a Bíblia Sagrada. E terceiro, cuidado quanto aos modismos. Ponto 1. Modismo. O que vem a ser modismo? Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que têm caráter efêmero, passageiro. Em outras palavras, são inúteis. Quem não se lembra do dom da unção, cai, do sopro santo, do G12, aonde a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Onde estão os promotores e expoentes? Não há como combater essas práticas exóticas sem conhecimento adequado da palavra de Deus. Pois bem, quando o comentarista aqui está nos falando sobre o modismo, o que é modismo? Modismo é aquilo que está na moda. São coisas efêmeras, passageiras, são ventos de doutrina que vêm e que vão. São passageiros, são coisas que a pessoa cria para chamar mais pessoas, para despertar mais a fé ou algo desse tipo. Então, existiram vários, mas como mesmo nós estamos falando, são efêmeros, são passageiros. Então, o comentarista aqui está nos citando alguns da questão da unção do caicai, do sopro santo, do G12, então, da febre dos anjos. Antigamente tinha um período que só se falava em anjos. Igrejas falam, não, eu vou para o G12 está crescendo, não sei o quê. Onde estão esses promotores? Onde estão essas pessoas? Hoje em dia nem que se ouve mais falar em nada disso. Eram febres, eram coisas passageiras. E eu simplesmente largo de mão. Eu gosto muito da palavra de um certo servo de Deus no passado, que diz assim, larga de mão desse povo, porque se for de Deus vai permanecer, se não for de Deus vai passar, como a palavra de Deus, como está sendo ensinado aqui nesta manhã, realmente passou todas essas coisas. Mas para nós combatermos, ou para nós estarmos distantes, afastados, não nos deixarmos levar por esses ventos de doutrina, temos que ser essas coisas exóticas, temos que ter a palavra de Deus em nossa mente, guardar na memória, guardar no nosso coração a palavra de Deus, para nós podermos combater, ou se não, ficar afastado desses ventos de doutrina que não trazem nada de bom e de proveitoso para a nossa vida. Ponto segundo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito tempo, na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar um avalanche de heresias e de aberrações doutrinárias, ensinada pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Pois bem, quando o comentarista aqui está nos falando sobre a questão de... Isso é uma parte do versículo, o versículo que Paulo falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele está nos falando aqui que é o sentido de estar preparado
aprovada, apresentada a Deus, significa estar disponível, testado por Deus e reconhecido pela igreja. Um teste por Deus e um teste também pela igreja. Afinal de contas, a igreja aqui é onde Deus habita, onde Deus está, tem servos de Deus. Então, tem pastores que têm que analisar os seus obreiros, têm que provar os seus obreiros antes de levantá-los como para fazer a obra de Deus, saber se são capazes ou não. Então, os maus obreiros serão desmascarados, né? Porque nós temos que ter homens santos e verdadeiros comprometidos com a palavra de Deus, não homens que estão ligados e fixados em aberrações doutrinárias, mas sim obreiros aprovados por Deus e pela igreja. O terceiro, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literário, refere-se ao trabalho do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. E, de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma o termo obreiro é genérico. Usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre como obreiro que não tem de se envergonhar, ele me explica o que é obreiro. Obreiro é uma palavra que no original grego ela traduzida para o português vem de obra, trabalho. Tem significado amplo no Novo Testamento. É todos os que dedicam à obra de Deus. Então, todas as pessoas que se dedicam à obra de Deus são considerados obreiro. Obreiro pode ser considerado, inclusive, de uma forma genérica. E, de uma certa forma, a todos os cargos e funções da igreja. Podem ser obreiros, aqueles que estão fazendo, tem a ver com o cargo da igreja, como pode ser qualquer um que esteja fazendo a obra de Deus. Ponto quarto, que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomel, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter a coisa correta. O emprego dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra para atacar algum desafeto entre os irmãos, por meio de indiretas. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de manejar bem a palavra de Deus, a palavra manejar bem no seu original, ela é traduzida para nós e tem o sentido de, essa para nós é a ideia de cortar em linha reta. Cortar em linha reta, manejar bem, cortar em linha reta. Manter o curso, a direção da situação firme. A palavra de Deus nos diz, olha, esta é a palavra, seguia sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Um ensino correto da palavra, com base na exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso para atacar algum desafeto, aquele obreiro que sobe no púlpito, ou aquele irmão que usa a palavra de Deus para atacar alguém, ele está fazendo algo que não é da palavra da vontade de Deus, por causa que eu não gosto de fulano de tal modo dele, a forma dele, por isso ele usa a palavra de Deus para atacá-lo, seja no púlpito, ou seja, através de fofoca, através de falando com a pessoa diretamente, ele está errado. Usar a palavra de Deus dessa forma não é uma forma correta de se usar a palavra de Deus. Então, você manter o curso correto é você ensinar a palavra de Deus como ela é, não fazer uso errado da palavra de Deus. Conclusão: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Pois bem, concluindo a nossa lição, o comentarista aqui coloca a situação que temos o compromisso, nós, servos de Deus, temos compromisso com a palavra de Deus, como única revelação de Deus para cada um de nós, que exerce autoridade suprema e eterna, que é a palavra de Deus. Nada mais
existe que possa nos ajudar, seja livro de Mormons, seja tradição, seja ensinamentos de revistas e mais revistas. Temos o estudo nessa manhã da revista Escola Bíblica Dominical, mas se o comentarista falar alguma coisa que está de desacordo com a palavra de Deus, nós mesmos falamos, como até o próprio Paulo mesmo falou, seja anátema, seja amaldiçoado, seja afastado de cada um de nós. Mas a Bíblia, sim, exerce total e plena autoridade infalível diante de cada um de nós. Dito isto, nesta manhã chegamos a mais uma final de mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que estivemos estudando com base o verdadeiro pentecostalismo. E na semana que vem estaremos estudando a lição número 9, vivendo o fervor espiritual. Daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!